Boa tarde. Vamos ficar de pé, antes de nós iniciarmos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nessa tarde nós nos colocamos na Tua presença, agradecidos ao Senhor, ó Deus, por ter até aqui estar conosco, nos ajudando, nos guardando. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de poder estar estudando a Tua palavra, aprendendo os Teus caminhos. E em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor que a palavra que sai da Sua boca, Senhor, ela não volte para o Senhor vazia, sem antes fazer o que lhe apraz aos nossos corações. Que nós possamos nessa tarde, Senhor, ter uma experiência com o Senhor transformadora, o qual venha nos capacitar, Senhor, a transmitir, ó Deus, o conhecimento adquirido aqui nessa tarde, para que o Seu nome seja engrandecido em nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Amém. Bom, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Jair. Já dei aula no curso na matéria de Apocalipse. E agora eu estou falando um pouco sobre escatologia. Amém? O que significa escatologia? Alguém sabe me definir o que significa a palavra escatologia? Você foi esperto, né? Você leu um pouquinho antes, né? Que ficou ali no quadro, né, Sérgio? São o estudo dos acontecimentos dos últimos dias. É a escatologia. É o estudo dos acontecimentos futuros. É um termo que diz respeito aos fins últimos da humanidade. Então, são os acontecimentos futuros, os últimos acontecimentos antes de nós experimentarmos o arrebatamento da igreja. E depois também os acontecimentos que acontecerão com a humanidade depois que a igreja for arrebatada. Mas esse não é o objetivo dos estudos da escatologia bíblica, mas trazer conhecimento para a igreja dos eventos que estão por acontecer, segundo as Escrituras. Então, a escatologia bíblica o nosso intuito não é mostrar para vocês o que vai acontecer com a humanidade, mas sim trazer um esclarecimento para nós como igreja, dos acontecimentos preditos na palavra a respeito do arrebatamento e também do juízo final. Então, esse é o intuito da escatologia bíblica, trazer para a igreja o conhecimento do que vai acontecer segundo as Escrituras. O exemplo, como a morte, a ressurreição, a segunda vinda de Cristo, como também o final dos tempos, o juízo final e o perfeito estado eterno. Então, nós vamos estudar sobre isso durante as aulas nesse curso. Os eventos que estão acontecendo e ainda irão acontecer são parte do plano eterno de Deus através dos séculos. E as Escrituras nos revelam através de muitas passagens bíblicas, tais como Efésios 3:11. Quem tem Bíblia? Isaías 46:10. Então nós vemos que o Senhor, ao trazer revelação para nós, como igreja, Ele deseja que nós conheçamos os seus propósitos. A profecia bíblica vem datando esses acontecimentos desde a criação do homem. Logo após a queda, o Senhor começou a trazer revelação ao homem das coisas que iriam acontecer futuras. Então a preocupação da palavra é trazer revelação para nós, para que nós possamos estar sempre atentos
segundo a vontade do Senhor. Então, esta é uma revelação da parte de Jesus. Para quem? Para a igreja. Não é uma revelação de Jesus, da pessoa de Jesus, mas o próprio Jesus fazendo com que nós conheçamos o que irá acontecer futuramente com a igreja e com aqueles que rejeitaram também a sua palavra. Em escatologia bíblica, estudaremos as partes desse plano, principalmente as coisas que em breve devem acontecer, como está lá em Apocalipse 1:1. Eu gosto muito de usar a Bíblia, tá? Então, nas minhas aulas, vocês podem trazer a Bíblia. Então, escatologia é o Senhor Jesus trazendo revelação para a igreja das coisas que irão acontecer, e que em breve irão acontecer, como diz em Apocalipse 1:1. Algumas dúvidas e confusões a respeito de escatologia. O fato de muitas pessoas não saberem distinguir os eventos bíblicos que ocorrerão na presente era bíblica e o evento da segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque muitos de nós não compreendemos, ou não buscamos entender, como se dará a volta de Jesus. Como nós devemos estar preparados para ter esse encontro com Jesus. Porque, como nós vimos aqui, o fato de muitas pessoas não saberem distinguir os eventos bíblicos traz muita confusão a respeito do entendimento. Como se dará a volta de Jesus? Como se dará o arrebatamento? Como nós devemos estar preparados, prontos para ter esse encontro com o Senhor? Esses assuntos trazem muitas dúvidas, confusão e interpretações absurdas dos textos bíblicos. Alguns exemplos que fazem com que nós não tenhamos conhecimento das coisas futuras. A falta de intimidade do crente com o Espírito Santo. Está em 1 Coríntios 2:10 e o 14. Então nós vemos que sem intimidade com o Espírito Santo de Deus, o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais. O nosso intelecto ele é muito limitado. Por mais inteligente que nós possamos ser, com o nosso QI altíssimo, mas se nós não tivermos revelação do Espírito Santo, se nós não tivermos intimidade com o Espírito Santo, nós não conheceremos a vontade de Deus e não teremos entendimento da sua palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus nós não entendemos no nosso intelecto. Nós aprendemos a palavra de Deus, a intimidade com Deus, através do Espírito Santo de Deus, que passa a habitar em nós, a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E quando nós buscamos essa intimidade com o Espírito Santo, Ele começa a revelar a nós as coisas que irão em breve acontecer, como foi com João, lá na ilha de Patmos. João foi escolhido para trazer essa revelação, por quê? Porque ele era íntimo do Espírito Santo. Quando Daniel estava em jejum, orando, esperando a resposta de Deus, o anjo, quando esteve com ele, o que o anjo disse para ele? Homem muito amado. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Logo que você se propôs no seu coração a orar, o Senhor já te enviou a resposta. Por quê? Porque Daniel tinha intimidade com Deus. Ele conhecia o Senhor, então ele tinha intimidade com o seu Espírito. E nós, para termos essa revelação do Senhor, nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque as coisas espirituais não se discernem naturalmente, como o cavalheiro acabou de ler ali em 1 Coríntios 2,14.
falsa aplicação e interpretação de textos bíblicos. Está lá em 2 Timóteo 2,15. Então, para nós termos revelação da vontade de Deus, nós precisamos ter o quê? Conhecimento de Deus. E como nós vamos ter conhecimento de Deus? Fazendo uso da sua palavra. À medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, nós vamos nos tornando íntimos com Deus. Então, o entendimento e a interpretação se torna fácil. Por quê? Porque quem interpreta para nós é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós que somos capazes, mas é a graça de Deus habitando em nós, nos revelando a sua vontade, para que nós possamos andar em temor diante dele. A falta de conhecimento bíblico. Mateus 22, 29. Aqui Jesus, questionado a respeito das coisas da palavra de Deus do Antigo Testamento, ele disse para aquele povo: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Assim também é conosco. Muitas vezes nós temos falsa interpretação ou interpretamos a palavra de Deus de maneira errada. Por quê? Porque nós não conhecemos a palavra de Deus. E nós muitas vezes queremos andar com o Senhor segundo as nossas convicções, mas não é segundo a sua palavra. Nós nos tornamos íntimos com Deus quando nós conhecemos a sua vontade. Só pelo fato de nós levantarmos a nossa mão e aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, não nos torna íntimos de Deus. O que nos torna íntimos de Deus é ter conhecimento dele. E o conhecimento dele só vem através da palavra. Através da oração, através do jejum. Não existe outro livro ou outra matéria que nos torna íntimos de Deus. Somente a sua palavra. Somente a oração, somente o jejum faz com que nós sejamos conhecidos de Deus e conheçamos a Deus. Conhecimento especulativo. Está em 1 Coríntios 2,14. O cavaleiro já leu. Então, esse conhecimento especulativo é aquele conhecimento sem interesse, de realmente saber os acontecimentos, para que nós possamos andar por ele. É aquele conhecimento de curiosidade, né? Ou quando nós ouvimos algum comentário, alguma fofoca de alguém, nós ficamos curiosos para saber, né? É realmente isso que aconteceu? Muitas vezes, quando falamos dos acontecimentos futuros, as pessoas têm curiosidade de saber, mas não de aplicar isso na sua vida, para quando esse encontro chegar, seja mais fácil, né? Nós possamos ser encontrados por Deus na sua vinda. Então, esse conhecimento especulativo, ele não traz intimidade, não te torna conhecedor da vontade de Deus. Você só conhecerá a vontade de Deus quando você se envolver realmente com Ele. Essa é a palavra de Deus. E ensinamentos errados por falsos teólogos. Tem muita gente se intitulando teólogo, sem conhecimento, sem ter intimidade com Deus, e trazendo ensinamentos errados. A Bíblia diz que esses são culpados muito mais do que aqueles que aprendem dessa maneira. Por quê? Porque Jesus disse uma vez para os religiosos da época: vocês lutam para fazer um prosélito. Depois que vocês fazem um prosélito, vocês lançam ele 2 vezes mais no inferno. Por quê? Porque eles ensinam as tradições humanas, tradições dos homens, a religião. Eles não ensinam a verdadeira intimidade com Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus. Então, nós precisamos
para transmitir aquilo que o Senhor deseja que a igreja conheça, nós precisamos ter esse conhecimento bíblico, nós precisamos ter essa intimidade com o Espírito Santo, para que aquilo que nós falamos, a palavra que nós falamos, nos dê respaldo. Esta é uma das causas mais controversas da escatologia bíblica. É o que? A especulação a respeito dos acontecimentos futuros. Quando eu era mais moço, sempre ouvia alguém falando, está escrito na Bíblia, de 1000 passará, mas 2000 não chegará. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu essa versão. E eu me espantei que toda vez que eu leio a Bíblia, toda vez eu procuro esse versículo, eu nunca achei. Ele não está na Bíblia. Por mais que seja, né, um desejo escatológico de nós conhecermos os fins dos tempos, esse versículo não se encontra na Bíblia. Ele é provavelmente um jargão religioso e que nós usamos no dia a dia, por falta de conhecimento. Por quê? Porque nós já estamos em 2022. Já passamos, né? Nós estamos adiantados, 22 anos. Outra vez eu vi, tem uma profecia que o mundo vai acabar em 2012. Também passamos por 2012 e o mundo está aqui, firme. Por quê? Porque não cabe a nós querer descobrir o tempo ou o dia em que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Cabe a nós, como igreja, estarmos esperando esse dia, preparados, para que nós possamos ter esse encontro com Ele. Então, o estudo da escatologia é justamente para que nós possamos entender que o tempo da nossa visitação vai acontecer, mas no tempo que o Senhor tem determinado. O próprio Senhor Jesus disse que esse foi um tempo reservado pelo próprio Deus para fazer com que essas coisas aconteçam. Mas Ele deu revelação para a igreja. Para quê? Para que a igreja se prepare, para que a igreja não seja pega de surpresa. Por quê? Porque o desejo de Deus é que onde Ele esteja, nós também possamos estar. Não foi isso que Ele diz lá? Eu vou para o Pai, vou preparar lugar para vocês, para que quando eu estiver lá e o lugar estiver pronto, eu vou voltar para buscá-los, para que vocês estejam onde eu estou. Então, esse é o desejo de Deus para a igreja, que nós possamos estar com Ele. Então, a igreja, para subir com o Senhor, tem que estar preparada. Esse é o desejo de Deus para nós. E qual é o posicionamento da escatologia no campo doutrinário? Para conhecer o seu posicionamento, é preciso que conheçamos a classificação das doutrinas bíblicas. A doutrina da salvação, que é a primeira. Sem sermos salvos, nós nunca vamos entender o plano eterno de Deus para as nossas vidas. Nicodemos era um homem instruído, mestre da lei em Israel, mas ele não entendia como ele podia ser salvo. E ele foi ter com Jesus de noite. E Jesus mostra para ele que todo o conhecimento que ele tinha, para a salvação não valia de nada. Por quê? Porque era conhecimento humano. Jesus disse para ele, olha, você é mestre em Israel e não conhece essas coisas? Por quê? Porque ele conhecia o natural. Mas o Senhor Deus está abrindo os nossos olhos espirituais para que nós possamos compreender o verdadeiro motivo de Deus ter deixado o céu e habitar na terra como homem. Então, nós precisamos ter pleno conhecimento do motivo pelo qual Deus deixou o céu para nos salvar. É a doutrina da salvação. Nós precisamos ter conhecimento pleno dessa doutrina. O B, doutrina da fé cristã. Por que fé cristã? Porque o homem natural também tem fé.
Eu estava questionando a respeito disso esses dias com alguns irmãos. E o homem natural, ele também crê. Quando ele vai na loteria fazer uma aposta, o que ele faz? Eu vou fazer uma fezinha. Por quê? Porque ele está crendo que ele vai ganhar. Então é uma fé lógica, a fé racional. Mas a fé cristã, ela é sobrenatural. Por quê? Porque na nossa mente limitada, nós não conseguimos entender como que alguém, sendo Deus, pode deixar a sua glória onde ele habita para habitar na terra como homem, e como homem morrer e morrer numa cruz para salvar a humanidade. Nós não conseguimos crer na nossa mente natural. Por isso nós precisamos dessa fé sobrenatural, que é a fé que crê que Jesus é o Filho de Deus, que deixou a sua glória, habitou na terra como homem, e como homem me resgatou da condenação. Essa fé que nós precisamos ter. E quando essa fé começa a operar nas nossas vidas, nós começamos então a crer no sobrenatural. É difícil crer no sobrenatural. Por quê? Porque nós fomos treinados a crer somente naquilo que nós vemos. Na razão. Por isso que Jesus disse, que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito. E a letra C, a doutrina das coisas futuras. Sem essa fé cristã, essa fé sobrenatural, nós não conseguimos crer que a escatologia nos revela esses acontecimentos. Porque muitas vezes nós achamos que o fim de tudo, é a morte. Morreu, acabou. Não, mas a Bíblia fala que depois da morte, ainda tem outras coisas que vão acontecer na vida do homem. Então nós precisamos crer nessa doutrina das coisas futuras. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vem sempre nos ensinando através de profecias. Jesus diz para nós, olha, cuidado, porque o dia do Senhor virá como um ladrão. Quando vocês menos esperar, ele vai estar à porta. Então, são acontecimentos futuros. E nós, na nossa mente limitada, nós não cuidamos dessas coisas. Nós não nos preocupamos com o futuro. Por quê? Porque nós achamos que quando acontecer, nós estaremos preparados para enfrentar cada situação. E não é verdade. Muitas situações nos pegam de surpresa. E se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, nós somos enganados e somos desanimados. Nos afastamos da graça de Deus. Por quê? Porque nós cremos que Deus pode fazer tudo na vida do outro, mas quando nós passamos por essas situações, nós não cremos que Deus pode mudar a nossa história. Por isso que nós precisamos dessa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Tudo nas nossas vidas, ela se define em uma só. É intimidade com o Espírito Santo de Deus. Em toda classe de doutrinas, a escatologia requer um minucioso e diligente estudo da revelação divina. Está lá em Deuteronômio 6:6. Ele orientou ao povo de Israel, quando ele os tirou do Egito, a guardarem a sua palavra. Por quê? Porque à medida que eles guardassem a palavra, fossem tendo comunhão com a palavra, eles não pecariam, eles não se afastariam da graça de Deus, da presença de Deus. E nós vemos que quando eles, logo após,
eles tomarem posse da terra que Deus havia prometido dar a eles, logo em seguida eles já pecaram, já se afastaram de Deus. Por quê? Porque é a natureza humana, é a tendência do homem se achar autossuficiente, achar que não precisa de Deus. Então, o conselho de Deus para o homem é que o homem guarde sempre a sua palavra no seu coração. Guarde a sua vida na presença dEle, esteja com intimidade com Ele todo o tempo, buscando viver na sua presença. Salmos 119, 67. Pode ler o 66 e 67. Então nós vemos que o salmista, ele diz que ama o conhecimento de Deus. E nós podemos, ao estudar a vida do salmista, nós vemos que ele tinha uma vida de intimidade com o Senhor, desde a sua mocidade. Isso nós podemos ressaltar na vida do salmista, que o desejo dele sempre foi estar na presença de Deus, em toda a sua vida, tanto que ele foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque tinha um coração repreensível. Toda vez que era preciso se quebrantar diante de Deus, ele se quebrantava. Assim também deve ser conosco. As nossas vidas sempre têm que estar na presença de Deus. Doutrinas escatológicas. Há pelo menos 8 grandes doutrinas escatológicas. A primeira, a doutrina da morte e do estado intermediário. Ela estuda a morte como um agente, a morte como um ato e a morte como um estado. A morte como um agente. Abre lá, não está no texto ali, abre em Gênesis, no capítulo 2. É Gênesis 2. Acho que é 7. Veio para mim. 7 ou 17? Leu 7. Leu 16 e 17. Qual que é o agente da morte? Revelado a nós nesse versículo. O conhecimento do bem e do mal. A desobediência. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o Senhor traz revelação para nós da morte como um agente. Por quê? Porque a partir de Adão a morte passou a reinar sobre todos os homens. Ela domina todos os homens. Não teve ninguém que não passou pela morte. A não ser Enoque e Elias, que a Bíblia relata que Deus amou tanto Enoque que tomou para si. E Elias também, Deus tinha uma comunhão muito íntima com Deus. E essa comunhão fez com que ele fosse arrebatado em vida. Mas fora esses dois, todos passaram pela morte. Então a morte foi o agente de Deus para que o homem recebesse o salário do pecado. A morte como um ato. Vamos ver Gênesis 5:5. Viveu todo 930 anos e morreu aos 105, sozinho. Quem foi esse homem que viveu 930 anos e morreu? Quem? Adão. Adão viveu 69. Foi o homem que mais viveu sobre a face da terra. Mas a Bíblia fala que a morte como um ato. Adão foi criado, não foi criado para morrer.
O homem não foi criado para morrer. Mas ele recebeu a morte como salário, por quê? Porque pecou. E o salário do pecado é a morte. Por isso que eu coloquei a morte como um ato, por quê? Porque Adão viveu 930 anos, mas morreu. A sua vida como homem, naquele momento, acabou. E a morte como um estado. Nós vamos estudar o que acontece depois da morte. Porque a morte não se finda. A vida do homem não se finda, perdão. A vida do homem não se finda com a morte. Ela simplesmente passa para outro estágio. Então, essa é a primeira doutrina. São 8 doutrinas, né, que eu disse. Então, essa é a primeira doutrina. Depois tem a doutrina dos juízos. Os juízos dos pecados da humanidade. Está lá João 13:31. O que João quis dizer? Jesus estava predizendo a sua morte ali. Jesus estava trazendo revelação para os seus discípulos que a sua vida aqui na terra estava se findando. E que o juízo de Deus começaria a ser manifesto nos homens, através da sua morte e da sua ressurreição. Então, ele começa a dizer que o juízo dos pecados dos homens agora seriam visitados. Os pecados dos homens seriam visitados. Depois tem o juízo do crente pelo próprio crente. Está lá em 2 Coríntios 11, 31 e 32. Então, por que o Senhor fala do juízo do crente pelo próprio crente? Por quê? Porque nós, quando queremos, ser juiz sobre a vida de alguém, nós podemos também ser julgados da mesma forma. O próprio Senhor Jesus nos diz que somente ao Senhor cabe julgar todas as coisas. A homem nenhum foi dado autoridade para julgar as coisas concernentes ao reino de Deus. Há somente um juiz, que é Jesus Cristo. É Ele sim que vai julgar todas as coisas. Então, quando nós começamos a julgar, nós corremos o risco também de enfrentarmos esse mesmo julgamento, quando nós estivermos nos apresentando diante de Deus. O juízo das obras do cristão, está lá em 2 Coríntios 5:10. O que Paulo está dizendo aqui? Que todos nós vamos estar diante do tribunal de Jesus. A igreja não vai passar por julgamento para condenação. Por quê? Porque a igreja já foi arrebatada com o Senhor. E ela está com o Senhor no julgamento, desse julgamento que Paulo está dizendo para os coríntios aqui. A igreja já está com o Senhor. A igreja faz parte do tribunal. Ela não passará por julgamento. Esse julgamento das obras, ela passará diante do Senhor um julgamento para galardão. Esse é o julgamento da igreja. Nós vamos ser apresentados, como mesmo Paulo diz, com as nossas mãos abertas diante do Senhor, apresentando diante dele as nossas obras que fizemos pela fé. Não é pela obra de caridade ou por bondade humana, mas nós fizemos pela fé. Então nossas obras serão provadas. Paulo diz que será como a prata, o ouro, pedras preciosas, ou palha, madeira ou feno. O que vai dizer, o que vai ficar no dia da purificação é aquilo que nós apresentarmos. Então, é esse julgamento das obras do cristão. Do cristão não é para condenação, esse julgamento é para receber o galardão segundo as obras que nós fizemos. O julgamento
A Bíblia fala que bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Desses, o dano da segunda morte não tem domínio sobre eles. Por quê? Porque quem morre em Cristo, ele recebe a salvação de imediato. Depois que Jesus veio à terra como homem, pagou o preço do nosso resgate, voltou para o Pai, o homem não fica mais preso na morte. A partir do momento que ele morre aqui, ele vai para o Senhor, o cristão, aquele que anda com Deus, aquele que espera a volta do Senhor. Por isso que nós temos que estar sempre preparados, porque nós podemos encontrar com o Senhor no dia da sua vinda para buscar a igreja, ou podemos encontrar com o Senhor na nossa morte, porque todos nós vamos passar pela morte, porque a morte é o salário do pecado. O pecado de quem? O pecado do Adão, é o pecado natural de Adão. Todos nós recebemos essa morte como condenação. Então, nós não vamos passar pelo o julgamento das nações. O julgamento das nações é para todos aqueles que morreram sem Cristo. Esses só vão ressuscitar no último dia do juízo final. A igreja sempre vai estar à direita do Senhor. E a igreja não vai passar por julgamento. Você vê que o julgamento lá em Mateus 25 não é para a igreja. A condenação é para quem? Para aqueles que não estão à direita do Senhor. A igreja está à direita do Senhor. Aqueles que estão à esquerda é aqueles que viveram no meio do povo de Deus, andaram com o povo de Deus, mas não creram realmente em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Muitos deles vão dizer: Senhor, nós fizemos muitos milagres no seu nome. Senhor, nós curamos no seu nome. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por quê? Porque eles viviam praticando o que? A iniquidade. Eles viviam em pecado. Eles não amavam a Deus. Eles estavam no meio. Tinha uma pessoa, por um exemplo, nós estamos num grupo. Nesse grupo tem uma pessoa que é íntima do Senhor, que tem uma vida de oração, mas ele está no meio do grupo. E chega um enfermo, o grupo ora. E aquele que está ungido do Senhor ora junto com esse grupo. O Senhor, por amor àquele homem, cura o outro. O louro vai para quem? Só para ele? Não, vai para o grupo. É o grupo todo está ali reunido. Mas nem todos que estão ali conhecem o Senhor realmente. Ele está fazendo parte daquele grupo. Então, nesse dia, o Senhor vai apartar as ovelhas dos bodes. Aquele que for ovelha, aquele que for servo do Senhor, íntimo do Senhor, vai estar na sua direita, preparado para aqueles, para nós, né, que nós somos a igreja do Senhor, preparados para nós desde a fundação do mundo. Esse lugar já está reservado para nós como igreja. Agora, quando nós rejeitamos esse sacrifício para nossas vidas, nós rejeitamos também a Jesus. Mas podemos rejeitar e estar no meio de todo mundo. Não tem como nós andarmos com Deus sem esses três fundamentos: leitura, jejum e oração. Não tem como nós nos tornarmos íntimos do Senhor sem conhecer o Senhor. Não é pelo fato de nós andarmos com quem conhece que nós também conhecemos. Né? Muitos de nós, a Bíblia fala que nós erramos por quê? Porque nós não conhecemos a Escritura. Mas nós não conhecemos por quê? Porque nós não queremos. Nós não temos desejo de chegar em casa, trocar o descanso, trocar os deleites, né, da casa, para sentar numa cadeira, colocar a Bíblia em cima da mesa e começar a ler a Bíblia, para ter comunhão com Deus. Poucos de nós fazem isso. Ou dedicar, né? Eu não tenho tempo. Tem uma propaganda, não sei se vocês viram já, uma propaganda de um curso de inglês, que o rapaz está lá dizendo: se eu tivesse tempo eu ia aprender a falar inglês. Aí aparece um mágico do lado dele e fala assim: mas você tem tempo, você vê televisão 4 horas por dia.
E o curso de inglês é só 45 minutos. Diminui a sua televisão, vai 45 minutos, dedica ao curso de inglês se você aprendeu inglês. Assim também é a palavra. Nós não temos tempo para a palavra. Mas tira aquele momento, pelo menos 1 hora por dia do tempo de lazer que nós temos, para estudar a palavra. Nosso ABC antigamente aqui era 3 capítulos, de 3 a 5 capítulos por dia. É muito pouco para quem quer aprender a palavra de Deus. Para quem quer se tornar íntimo do Senhor, é muito pouco. Ler de 3 a 5 capítulos por dia. É 15, 20 minutos no máximo. Orar, 15 minutos. Às vezes nós não oramos, nem 5, né? Nós não queremos orar. Por quê? Mas é porque é espiritual isso. A nossa alma é eterna. Então a nossa alma, ela tenta nos enganar tremendamente dizendo que nós não precisamos buscar tanta intimidade com Deus. Por quê? Porque nossa alma não morre, o que morre é só o nosso corpo. Mas vai haver uma separação depois da morte do corpo. É com essa separação que nós devemos preocupar. Por quê? Porque se nós não formos achados diante de Deus, na nossa morte, nós vamos... Ninguém gosta de falar essa palavra, né? Mas nós vamos para o inferno. É uma realidade. Mas muitos dizem que não tem inferno. Eu já vi cristão, entre aspas, dizer que o inferno é aqui na terra. Por quê? Porque aqui passa por luto, mas Jesus não falou isso. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Nós teríamos luta. Jesus não falou que se nós nos tornássemos cristãos, Ele nos livraria dessa tormenta que nós vivemos aqui na terra. Porque nós sempre vamos ter motivos de aflições aqui na terra. O descanso que Ele nos prometeu é depois dessa vida. Mas também para aquele que vencer. Não é para todos, é para aquele que vencer. Ao vencedor darei o direito de viver comigo no paraíso e comer da árvore da vida. Ao vencedor, não é para todos. É para aquele que se dispõe a negar a si mesmo nessa vida aqui, para que a vida de Cristo viva na vida dele. Amém? O juízo de Deus durante a grande tribulação. Daniel 12:1. Da grande tribulação. Quem tiver com o nome escrito no livro de Deus. Esse livro de Deus é o livro da vida. É o livro que o próprio Senhor Jesus disse, que ao vencedor darei, assentar-se comigo, que seu nome será escrito no livro da vida, receberá um novo nome e jamais será apagado. Sim. Tem muitos crentes que vão ficar. Por quê? Porque não guardaram. É difícil, é difícil dizer quem vai ficar, quem vai subir, porque essa é uma posição ela é tão individual, porque eu sei da minha posição diante de Deus. Eu não posso dizer de ninguém. Eu posso dizer o que eu vejo exteriormente, mas a Bíblia fala que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o coração, né? Ou o exterior, Deus vê o coração. 1 Samuel, cadê os cantores de rap que tinha antigo aqui? 16:7. 16:7. É a parte B do versículo que fala. Porque Deus não vê como o homem vê. Não, o Senhor vê o coração. Se nós formos olhar a matemática é muito exata. Mas a matemática de Deus não é... Sim. Mas a matemática de Deus fala, do homem fala isso, né?
Mas a Bíblia, Deus faz conta diferente. Deus faz conta remunerada. A conta remunerada, não sei se vocês lembram, eu sou antigo, então eu posso falar. O Bamerinos, quando existia, acho que poucos aqui conheceram o Bamerinos. Mas o Bamerinos, quando existia, tinha uma propaganda que colocava a menininha lá para falar 2 mais 2, 5, 2 mais 2, 8, 3 mais 2, 7. Aí eu falava para ela, não, está errado. Ela falou, não está errado. Eu sou cliente do Bamerinos, eu faço conta remunerada. A conta de Deus sempre é assim. A conta de Deus é assim. Ela sempre, o desejo dele é que todos nós sejamos salvos. Deus deseja que todos nós sejamos salvos. Por quê? Sim, o povo de Israel, ele é o povo de Deus. Ele é a menina dos olhos de Deus. Então, quando a igreja for arrebatada, vai ficar 144 mil judeus como testemunha do Senhor aqui na terra. Essas testemunhas do Senhor vão ser arrebatadas. É o segundo arrebatamento. Mas para quê? Porque eles ficaram durante a tribulação, eles ficarão como testemunhas de Jesus. Elas conhecerão a Jesus, se renderão a Ele e serão testemunhas dele aqui durante a tribulação. Só para Israel. Só para Israel. O arrebatamento da igreja vai ser para quando o Senhor Jesus voltar. Que a Bíblia fala que Ele mesmo diz, eu vou para o Pai, vou preparar lugar. Quando esse lugar estiver pronto, eu vou voltar para buscar vocês. Vocês quem? A igreja. Não foi isso que ele disse para Pedro? Olha, também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Sobre quê? Sobre aquele fundamento de que Jesus é Deus, deixou a sua glória como homem veio, pagou o preço do meu resgate. E através da sua morte e ressurreição, eu recebi a salvação. Por quê? Porque eu fui comprado pelo sangue dele que foi derramado ali na cruz do Calvário. Todo aquele que tem essa convicção no coração, vai fazer parte do primeiro arrebatamento. Essa é a igreja do Senhor. Por quê? Porque é impossível nós fazermos essa confissão e vivermos deliberadamente em pecado. Aquele que crê realmente no coração que Jesus transformou a sua vida, esse é nova criatura. Esse tem, a Bíblia fala que não há condenação mais para ele. Por quê? Porque ele vive segundo a palavra de Deus. Então, esse vai fazer parte do primeiro arrebatamento. Quando essa é a primeira ressurreição, que a igreja vai ressuscitar com o Senhor nos ares, vai voltar com o Senhor, e a igreja depois vai reinar com o Senhor. Aqueles que morreram sem Cristo ainda vão ficar no túmulo, os seus corpos no túmulo, porque a alma já vai estar em condenação. Aqueles que morrerem sem Cristo, a alma já vai estar em condenação. Só não foi lançada no lago de fogo ainda, que nós vamos estudar isso mais para frente, tá? Se der tempo, hoje ainda. Depois na tribulação, ainda vai haver uma chance de salvação. Por quê? Porque a Bíblia relata que muitos vão ser salvos durante a tribulação. Por quê? Eles não vão aceitar a marca da besta. Aqueles que não receberem a marca da besta será morto. E ele será morto por causa do Evangelho. Nós temos que fazer parte da primeira, por quê? Porque na primeira, Jesus morreu por nós. E nós fomos alcançados por causa da sua morte. Nós alcançamos a salvação por causa da morte de Jesus. Essa salvação é hoje, Ele está nos oferecendo hoje. Nós vamos para o céu por causa da morte de Jesus, por causa do seu sacrifício na cruz. Depois que Ele vir buscar a sua igreja subir com Ele e começar a tribulação, se você quiser ser salvo, agora você vai ter que morrer por Jesus. Diferente. Ele foi o seu sacrifício, primeiro. Agora, se você quiser ser salvo, você tem que ser o seu sacrifício perante Ele.
Tem uma chance. Deus é bom. Subir. E aqueles que quiserem ser salvos depois do arrebatamento, esses vão ter que se oferecer para morrer por Jesus. De acordo com os filmes, né, que a gente vê, é guilhotina. Corta o pescoço fora. Mas nós não devemos nos preocupar com isso. Por quê? Porque esse assunto de morte e condenação não é para a igreja. A igreja não vai passar por isso. Por morte e condenação. A igreja, Jesus fala que ele é o Deus de vivo, não é Deus de morto. Então, quando nós recebemos Jesus, nós passamos da morte para a vida. Então, enquanto nós estamos aqui na carne, tudo bem, mas a hora que a nossa carne for tirada, nós vamos direto para o céu. Mas a igreja não vai passar nem pelo julgamento não de condenação, mas de você matar? Não, a igreja, o julgamento para a igreja é julgamento para galardão. Não, é para galardão. Só para galardão. Para ver a proximidade que você vai ficar de Deus. Tinha um irmão que falava que eu quero nem que fique lá na favelinha, mas eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. O galardão é uma recompensa que Deus vai nos dar pelas nossas obras feitas nele. Não pelas nossas obras feitas em nós. Não. Eu também, eu quero subir. Eu quero subir com o Senhor. Porque esse é o desejo dele e esse também é o meu desejo. Ninguém. Aí, é igual o irmão Eleazar, é um irmão que vinha pregar aqui no início da igreja. Acho que ninguém conheceu ele. E o irmão Eleazar, ele dizia, um dia ele pregando ali no auditório, logo na inauguração do auditório, ele pregando, ele falou assim, eu estava ouvindo um louvor, eu fui pregar numa cidadezinha no interior do Paraná, e estava um louvor, coisa mais linda. O irmão cantando lá, eu quero estar com Deus, porque com Deus é muito bom, lá não vai ter dor, não vai ter sofrimento, então eu quero estar com Deus. E no meio do louvor, o irmão sofreu um infarto. O irmão está lá, morrendo, aí começaram a correr, pastor, você não vai orar? Ele falou, não, gente, ele acabou de orar, acabou de cantar dizendo que quer estar com Deus, eu vou atrapalhar? Não, deixa ele ir com Deus. Mas nós não, né? Nós queremos, enquanto nós temos um... Vou atrapalhar ele ir para o céu? Ele está querendo ir para o céu? Pode. Se for desejo do coração, pode. O Paulo tinha um conflito dentro dele muito grande. Paulo, ele aprendeu a amar pessoas de tal maneira que uma vez ele chegou a dizer assim, olha, eu tenho um desejo ardente no meu coração de ir para o Senhor, porque lá eu vou estar com Cristo, mas por causa de vocês, eu tenho que ficar mais um pouco aqui. A missão ainda não tinha acabado. Ele precisava ainda consolidar a salvação de muita gente. Mas o desejo dele era ir morar com o Senhor. Por isso, nós também, o nosso anseio tem que ser esse. Sim. Nós temos que estar preparados. Falar, se o Senhor me chamar hoje, estou pronto, Senhor. Antes de vir para cá, eu estava vendo um vídeo. O rapaz estava se despedindo de uma enfermeira, ele deitado na cama já, nos últimos momentos de vida, ele pediu um violão, começou a louvar a Deus ali no violão, morreu louvando a Deus no violão, a enfermeira assistindo do lado. Morreu louvando a Deus. Então, ele estava pronto, convicto de que o Senhor estava ali para levar ele. Nós, que somos igreja, nós temos que ter essa convicção em nós. Nós partimos daqui, vamos direto para o Senhor. Sim. O que nós precisamos é crer.
E esse crer é sobrenatural. Só o Senhor que pode colocar em nós. À medida que nós vamos conhecendo o Senhor, nós vamos nos esvaziando de nós mesmos. E o Senhor vai crescendo em nós. O juízo sobre as nações. Nós já falamos isso agora aqui. Mateus 25. O Senhor dirá, os que tiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, entrai pelo reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E para aqueles que não foram, que estão na sua direita, ele diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, aqui o Senhor faz a separação da igreja do restante dos homens. Como é a colheita do joio e do trigo. Como é a parábola das 10 virgens. As 10 estavam junto como igreja, as 10 eram virgens. Mas só 5 subiu. Então, nós precisamos entender essas coisas. O que vai fazer com que nós sejamos arrebatados e vivamos com o Senhor é o nosso testemunho diante de Deus e diante dos homens. Não é aquela coisa, eu sou muito crente, as pessoas não precisam saber da minha crença. Não, as pessoas têm que saber da sua crença. Elas precisam saber que você crê que Jesus morreu no seu lugar. Elas precisam crer que você não peca porque você ama o Senhor, que você é nova criatura, não vive mais na prática do pecado. Então as pessoas têm que saber isso nas nossas vidas. Nós temos que ser, Paulo fala que nós temos que ser cartas lidas pelas pessoas. Elas têm que olhar para nós e ver Jesus em nós. Porque se elas não verem Jesus em nós, elas não vão querer esse Jesus que nós falamos. O juízo do diabo e seus anjos. Está lá em Apocalipse 20, 10. Isso vai ser depois, já no juízo final, quando Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. Esse é o juízo final. Nós vamos estudar mais para frente. O juízo dos ímpios é também chamado de juízo final. Nós vamos estudar isso mais para frente. A doutrina da ressurreição. Está João capítulo 5, versículo 25 a 29. Amém. Então, essa é a doutrina da ressurreição. Jesus, nós vamos estudar isso mais para frente também. Jesus vai trazendo clareza aos nossos corações, às nossas mentes, a respeito como se dará a sua vinda. Ele começa a revelar a nós como nós devemos estar para experimentar. E depois tem a doutrina da vinda de Jesus. Depois tem a doutrina do milênio, que é pós-tribulação. Tem a doutrina da revolta de Satanás, que é depois que ele é solto, depois do milênio. Já estamos das coisas do fim dos últimos dias. Tem a doutrina do perfeito estado eterno. E a doutrina das dispensações das alianças bíblicas. Então, nós vamos estudar tudo isso durante esses dias, na aula de escatologia. Amém? E o primeiro assunto que nós vamos ver... Está na hora do lanche já? Então vamos. 15? Então tá, então vamos tomar um cafezinho.